Boa noite, boa noite, boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Perito SA. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente, que normalmente eu esqueço. Sei que eu estou aqui todos os dias aqui no YouTube ou no Instagram. Se você está chegando aí agora, deixa eu me apresentar rapidamente. Sou o professor Aldrey Souza, entusiasta da perícia e realmente focado, 100% focado em fazer com que você entre no mercado pericial e tenha resultados. Ter resultados, para mim, é exercer uma atividade remunerada muito bacana, ter um retorno financeiro muito bacana na atividade pericial, se você é contador, economista, administrador ou até advogado. Lembrando que na próxima segunda-feira, as inscrições para a comunidade Perito SA, elas se encerram pelo menos com o desconto de R$600. Então, se você está aqui, chegou a assistir esse vídeo, está vendo esse podcast hoje, lembre-se que na próxima segunda-feira o desconto de R$600 ele acaba. E junto com esse desconto que vai embora também, vai acabar o acesso extra de 2 meses à comunidade Perito SA e mais o acompanhamento semanal no seu primeiro laudo ou parecer pericial. Ou seja, você tem tudo para entrar nessa turma e deslanchar nessa atividade, ter resultados como esse aqui, que a gente vai mostrar aqui do Dr. Júlio. O Dr. Júlio, que muito gentilmente aceitou participar de mais um podcast Perito SA, trazendo um pouco aqui da sua trajetória. E quem já conhece aqui, quem está acompanhando a gente aqui ao longo desses anos, deve ter visto a primeira live do Dr. Júlio, né? Trazendo aqui um depoimento sobre a comunidade Perito SA e sobre a sua atuação na perícia. E hoje vamos trazer boas novas do Dr. Júlio aí já atuando na área pericial e trazendo aqui altas novidades aqui para a gente. Vou passar a palavra aqui para o Dr. Júlio para a gente continuar esse bate-papo. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo novamente aqui ao podcast Perito SA. É sempre uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. E eu vou passar a palavra para o senhor se apresentar aí e a gente continuar esse bate-papo aqui com a galera. Boa noite, professor Aldrey. É um prazer de novo participar, né, da comunidade, da pós-graduação, das lives. Isso é muito bom, né? E hoje, como você disse, eu vim trazer as boas novas, né? A minha evolução desde o momento que eu entrei na comunidade, né? Contar um pouquinho mais a respeito da minha experiência, né? Tudo que eu desenvolvi ao longo desses anos. São poucos anos, né? Se a gente for olhar. E falando um pouquinho a respeito da minha formação, né? Eu sou administrador, sou contador, em breve economista também, né? Estou terminando a 3ª graduação. Tenho algumas pós-graduações na área, né? De direito empresarial, direito do trabalho, também de perícia contábil, né? E a pós-graduação do IFS também em andamento, né? A gente nunca pode parar de qualificar. Então é isso, a gente vai mesclando o trabalho com o estudo que nunca para e sempre progredindo, sempre procurando cada vez mais. Perfeito. Doutor Júlio, vamos lá, vamos esquentar aqui esse bate-papo, lembrando aqui um pouco do seu começo aqui na atividade pericial, né? Eu lembro que quando nós conversamos aqui pela primeira vez, o senhor estava ali dando os primeiros passos na área pericial, estava ali militando mais fortemente ali, né? Pelo menos estava começando na área trabalhista, tá? E eu sei, né? Até porque a gente está sempre junto ali nas aulas da pós, na comunidade, eu sei, mas eu queria que você falasse aí para a galera, para quem está nos assistindo, como é que foi aí, como é que está sendo essa evolução do Júlio na condição de perito, né? Que começou ali fazendo cálculos trabalhistas, liquidações de sentenças trabalhistas. Como é que o Júlio está hoje atuando ali em quais áreas? Olha, começando, eu absorvo muito, né, do que você sempre diz, que a gente não pode ser super especializado numa só área, né? A gente tem que ter um portfólio de serviços maior, tanto no âmbito judicial quanto na assistência técnica. Então, eu comecei com trabalhista, dali eu comecei a ver necessidade de fazer outras áreas também, porque como eu atendo assistência técnica, às vezes um advogado de escritório pequeno pega uma causa trabalhista, aí chega um contrato de financiamento, aí chega um outro caso civil, né, consumidor, e ele vem me pedir ajuda. E aí eu senti a necessidade de ingressar em outras áreas também. E aí eu fui desenvolvendo, né, fui aprendendo na parte financeira, parte contábil, tributária também, né, que é muito importante, principalmente falando em honorários, né. Então a gente foi, antes, né, de eu ter a sociedade, né, depois eu falo disso, eu já fui vendo essa necessidade de ingressar em outras áreas. E aí eu fui estudando, né? Eu separava um dia da semana para trabalhista,
estudar trabalhista, outro dia para consumidor, outro dia para direito tributário, e assim eu fui mesclando a atuação até chegar onde estou hoje, né, que a gente consegue atender um portfólio mais variado de serviços, tanto no âmbito judicial, quanto na assistência técnica. Cara, você falou uma coisa aí que é importante, que eu achei muito interessante isso que você falou. Você falou assim, a gente começou numa área, identificou a necessidade, percebeu a importância de buscar estudar. E aí, como você bem falou, separou ali dias na semana, ou semanas dentro de um mês, ou meses dentro de um ano, seja lá como for a sua programação, a sua organização, você foi ali passo a passo estudando e ampliando ali os seus horizontes, né? Isso foi muito interessante, porque às vezes a pessoa diz assim, pô, o cara, até já me perguntaram uma vez, pô, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Com organização, planejamento e dedicação e comprometimento. Não tem segredo. Então foi bacana que você colocou isso aí. Pô, separava um dia na semana para estudar um determinado assunto, prospecção, execução, depois um outro determinado assunto, né? Naquele horário que você tem vago ou não tem vago, que você consegue preencher ali na sua agenda, você foi ali buscando incluir o estudo de outras áreas, de outras atividades, exatamente para poder você ampliar seu portfólio de atuação. Muito bacana, eu gostei muito que você falou aí de estudo, porque às vezes a gente termina esquecendo que antes de executar tem que estudar, né? Não tem jeito. Meu amigo... Não para, é sempre, né? Estudo é sempre. Exatamente. Sai da minha atualização, a gente tem que aprender sobre aquilo, a gente tem que saber aplicar, né? A parte técnica, então, sempre estudando. Você falou aí que você também, né, por necessidade aí, começou a identificar ali a parte de assistência técnica. Então, hoje, você também atua tanto como perito judicial, quanto como assistente técnico, não é isso? Isso mesmo. Eu formei uma sociedade, né? Eu consegui fazer minha transição de carreira. Quem me assistiu, né? Até alguns colegas me chamaram recentemente que viu algum vídeo em que eu apareci, inclusive, no Instituto IFS, né? Lá eu mencionando que eu tinha um cargo público, que eu era concursado, né? E eu estava nessa transição de carreira aos poucos. Então, a partir do momento que eu identifiquei a necessidade de variar o portfólio de serviços, comecei a variar o portfólio de serviços, aumentei o faturamento. Inclusive, no último ano, eu consegui sozinho um faturamento de mais de 6 dígitos em regime de caixa, né, contando perícia e assistência técnica. Então, apliquei novamente seus conselhos de uma mentoria que eu lembro que você me deu, né, guarda os honorários, faz seu pé de meia. Consegui fazer o pé de meia para pedir exoneração do cargo público que eu tinha antes. Então, hoje eu sou dedicado exclusivamente à perícia e assistência técnica. Só que eu não tenho esse mérito sozinho, né, porque é importante a gente ter os colegas da comunidade, né, os parceiros, né, e nessa relação que eu tinha com os colegas, eu conheci a Ana Malafaia, eu vou falar o nome dela que ela não se importa, né, ela também é aluna da comunidade, da pós-graduação ali com a gente, e a gente formou uma empresa, né, a gente formou uma sociedade, a Souza e Malafaia Soluções Periciais. Então já tem um pouquinho mais de um ano, né, a empresa. Então a empresa ela é dedicada para assistência técnica aos advogados. Nós atendemos aí um portfólio de mais ou menos 100 advogados, né? São escritórios pequenos. Atendemos também outros escritórios de contabilidade que não têm a prestação de serviço de cálculos judiciais, assistência técnica. Para eles é um mundo completamente diferente. Então, eles terceirizam o serviço para a gente também. E a parte de perícia, né? Nós trabalhamos em contrato de parceria. Então, hoje, tudo que eu faço é junto com a Ana, né? A gente leva a empresa no peito mesmo. E aí foi isso, né? A gente começou a estudar as outras áreas, mantém o trabalhista até hoje, né? Mas o nosso foco maior, principalmente, é parte civil, né? Essa parte civil e tributária que garante aqueles picos de faturamento, aqueles honorários melhores, né? Sem abandonar os serviços menores também. Uma liquidação mais simples, né? De sentença, talvez trabalhista, né? Ou uma sentença simples também da justiça comum. Então, a gente vem fazendo dessa forma. Cara, ouvindo você falar aí, você falando aqui, e assim, eu ficando até arrepiado, assim, ouvindo, cara, assim, ver a evolução de vocês é um negócio, assim, para mim, tá? Na condição de professor, de pessoa que acompanhou, por menor que tenha sido a contribuição, mas isso para mim é um negócio, assim, muito gratificante, velho. Assim, ouvir, saber que
Um belo dia, o Júlio estava lá como servidor público, trabalhando ali, honrando a sua fonte de renda no serviço público. Viu a perícia, começou a atuar como perito, né, judicial, como assistente técnico, identificou a necessidade de migrar, se preparou, se organizou, que nada disso deve ser feito da noite para o dia, né? Tem que ser uma coisa planejada. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, falei, guarda lá a grana, quando você sentir que tem uma grana guardada de caixa, uma grana a receber no regime de competência, é a hora de repente, bater asas, né? E eu tenho certeza que você não se arrependeu dessa decisão. Tenho certeza absoluta. Meu amigo, importante que você falou aí da sociedade com a doutora Ana, né? A gente fala ali das parcerias, né? Da importância de você ter parceiros para que você possa exatamente ampliar ali seus horizontes, né? Então, você começou ali, né, sozinho, depois migrou para uma parceria, né? E depois formalizou essa parceria numa sociedade, né? Já tem aí Souza e Malafaia Soluções Periciais. É Somab, não é isso? Antigamente era, e a gente fez uma reformulação na identidade visual para constar o sobrenome. Ah, bacana. Quando era Somab, dava a ideia de somar, só que como a gente começou a pegar assistência técnica tributária com o intuito de diminuir o valor, o nome já não fazia mais sentido. Então a gente ficou 1 ano como Somab e depois reformulou para o nosso sobrenome, Souza e Malafaia. Souza e Malafaia, ou seja, começaram como peritos, como parceiros, agora são sócios de um negócio que está demonstrando aí um negócio lucrativo e certamente sustentável ao longo do tempo, tanto é que ele já está concluindo aí, já concluiu a sua transição de carreira. Quer falar para a gente aí dessa transição de carreira aí um pouquinho? Foi interessante, né, porque é demorado, a gente não pode falar, como você disse, não é da noite para o dia, a gente não pode desistir, né, porque é muito estudo, pensa bem, desde 2020 eu venho estudando perícia, mas assim, um conteúdo muito disperso. Se não me falha a memória, eu entrei para a comunidade, foi em 2022, Perito SA, se não me engano. Foi a partir daí que eu comecei a ter um progresso mais perceptível, né? A ter essa visão de negócio. Porque não é só a parte técnica, né? A gente tem que preocupar também com os colegas, com a parte comercial, né? Como que eu vou prospectar tanto os clientes, os advogados, quanto os juízes. E aí eu fui aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, e intercalando, né? Com o meu cargo público, eu trabalhava à noite, então eu dormia muito pouco, né? Porque eu trabalhava durante o dia com as coisas do escritório, com a prospecção, com os cálculos, né? Assistência. E assim eu fui tentando fazer nome. Ao mesmo tempo, eu fui tentando melhorar o meu relacionamento com possíveis clientes, né? Eu até lembro daquele módulo acelerador de honorários, se não me engano, coloquei em prática. Fui fazendo várias reuniões, né? Com clientes, conquistando clientes. E também no judiciário, fui visitando as varas. Às vezes eu programava, por exemplo, no próximo mês eu vou fazer uma viagem, sei lá, de 400 quilômetros e vou visitar tais varas. Aí eu já fazia um roteiro e eu ia nas trabalhistas, nas cíveis e nas federais. E assim foi fazendo. Aí foi nascendo aquele relacionamento com os servidores internos, né? Hoje eu tenho várias que são, falar entre aspas, né, clientes fixos que me passam as nomeações, sejam nomeações de justiça gratuita ou remunerada, né, com valor mais vultuoso de honorário, pego todas, né? Claro, a gente tem que colaborar com o judiciário para eles colaborarem com a gente, né? E assim eu comecei, né, atuando no concurso e no escritório. Até que eu tive aquela mentoria que eu já mencionei agora há pouco, né, com você, tudo que eu fui acumulando de honorários em regime de caixa. Claro, usei um pouco, né? A gente quer usufruir do dinheiro que a gente tanto suou para conquistar. Só que fui fazendo a minha reservinha ali até conseguir pegar alguns picos de faturamento. Esses picos de faturamento eu aproveitei para fazer algumas coisas que eu queria, né, de vida pessoal, mas guardar a maior parte para que futuramente, quando eu tivesse ali com caixa mais sólido, eu conseguisse pedir exoneração do concurso. Então, eu consegui fazer essa transição, foi ao longo de 2 anos e meio por aí. E é nesse esquema, estudando, trabalhando e prospectando. Cara, é interessante o que você falou aí, né? Dormia pouco, eu estava um dia desses aí, recebi um vídeo de algumas pessoas que eu sigo, e aí o cara
Não, porque eu acordo e malho, e aí medito, e aí eu tenho uma alimentação saudável, e levo as crianças para a escola e tal, e eu olhando aquilo ali, falei, será que no começo era assim? Era assim mesmo que funcionava? E não é isso que você falou, no começo é faca na caveira, meu amigo. É dormir pouco mesmo, né? É dormir pouco, não tem jeito. É o que eu costumo falar, eu falo sempre, né? Sempre, inclusive aqui em casa. Eu falo sempre para os meus filhos, os fins de semana e os feriados são seus maiores aliados, tá? Então, são aqueles momentos em que você tem que dar aquele gás, né? É aquele momento que vai fazer você dar um gás ali, dar um passo à frente da imensa maioria das pessoas que estarão ali, eventualmente, somente se divertindo, ou com a atenção dispersa, ou simplesmente descansando. Nada de certo ou de errado se você, de repente, está aqui, a gente está falando isso numa sexta-feira, se amanhã você vai descansar, vai passar o dia todo na Netflix. Nada de certo ou de errado. São escolhas, né? Escolhas que devem ser feitas dentro de um planejamento, né? E lógico que, como o Júlio falou ali, tem aqueles momentos de desfrutar, né? Você tem que desfrutar e comemorar, né? Comemorar aquilo que você obteve, né? Dos momentos ali que você se dedicou, estudou, perdeu noite, perdeu aniversários, de repente um tempo de qualidade com alguém que você gosta, um familiar, um cônjuge, um filho, enfim, né? Tudo isso é plantio para que você consiga colher e atingir ali os seus resultados, né? E a gente fica muito, eu me sinto muito gratificado quando eu vejo assim, planejou, executou, a gente, de certa forma, ajudou na construção desse projeto, né, que o Júlio está aí desenvolvendo de forma muito competente, tá? E aí, nessa pegada, Júlio, eu quero já te perguntar, assim, de plano, né? Eu lembro que, quando a gente conversou, né, você falou aí em diversos momentos sobre picos de faturamento, né, da importância de você olhar para aquelas perícias que têm um ticket menor e que você não deve abrir mão, por quê? Porque elas vão garantir ali, de certa forma, um fluxo de caixa ali, ainda que não seja aquele fluxo de caixa gigantesco, né? Aqueles valores representativos, mas eles vão garantir pela quantidade, pela alta demanda, um fluxo ali relativamente constante de dinheiro, né? E observando sempre aquelas perícias que dão aqueles picos, né? Aqueles picos de faturamento. Nessas perícias aí de picos de faturamento, me conta aí, quais são aquelas que mais marcaram você aí ao longo desses 2 anos e meio de atuação aí, e fica à vontade aí para falar aquilo que você entender que seja pertinente. Perdão aí, professor, estou bem engasgado aqui hoje. Vamos lá, eu separei 2 casos interessantes, eu tenho aqui na minha segunda tela, até deixei aqui, vou olhar para o lado, vou pedir permissão para olhar para o lado, porque eu já nem lembro muito, né? Como são muitos casos, eu tenho um fluxo até constante de nomeação, mas eu deixei separadinho aqui para mencionar, né, para os colegas. Dentre elas, eu quero citar uma perícia tributária de cunho estadual, foi uma perícia de ICMS, né? Fui nomeado num processo de embargos à execução e eu cobrei 68.207 de honorários nessa perícia. Era uma empresa do lucro real, né, com capacidade de pagamento, e essa perícia, ela foi protocolada num prazo de 60 dias, né, o laudo teve que ter um prazo maior, até porque eu queria mencionar também que eu fiz uma diligência in loco. Eu quis ir lá na empresa, quis conhecer o processo de produção, é uma empresa que tem filial em outros países também, né? Os assistentes técnicos estavam presentes, os advogados estavam presentes, né? E eu fui lá, fiz um termo de diligência bem completo, né? Explicando por que eu queria fazer a diligência em loco, para entender a parte de produção, a parte comercial, a parte de estoque, né? A parte de custos, o marketing, porque tinham quesitos que perguntavam sobre essas coisas. Então, a gente tem que fazer um laudo pensando lá na frente, né, para evitar as impugnações que possam vir, para não cair nas pegadinhas, né, digamos assim. Aí fiz o termo de diligência, marquei a reunião, né, lá na empresa, viajei em torno de uns 150 quilômetros, já estava embutido lá na minha proposta de honorários desde o início, né, que a gente, para fazer uma proposta,
A gente tem que estudar bem o processo, porque é a primeira manifestação dentro do processo. Eu tenho que entrar de uma maneira certeira. Se eu cobrar errado ali, depois como é que eu vou corrigir isso aí? Vai ficar difícil, né, provar. Então, eu já fiz essa proposta bem fundamentada, as partes aceitaram, né, a parte embargante aceitou, ela pediu que se pudesse, né, por gentileza, parcelar em 2 vezes. Eu falei, ótimo, eu estava esperando que ia pedir para parcelar em 10. Pediu para parcelar em 2. Eu falei, não, tranquilo, tendo as 2 parcelas depositadas em juízo, a perícia vai iniciar, com prazo de 60 dias para entregar o laudo. Fiz a perícia, né, tive parceiro, né, nessa perícia, a gente fez a perícia, deu um laudo até grande, né, tirei várias fotos, né, para mostrar a questão da diligência, fiz ata. Então, foi uma perícia, assim, de um porte maior, né. Protocolamos o laudo em si, sem os anexos, sem os apêndices, deu aqui, estou olhando, 48 páginas, foi um laudo bem fundamentado, né. Trouxe princípios da contabilidade, da administração também, para dentro do laudo, e a gente fez no modelo, como eu sempre faço, todos os modelos que tem dentro da comunidade, eu utilizo eles como base, que eu acho que fica muito bem fundamentado dentro das normas de contabilidade, né? Então, a gente está respeitando as normas de contabilidade, o CPC também, né, quando diz respeito ao perito, e a gente fez esse laudo, protocolou, a parte embargante concordou com o laudo, teve algumas considerações, né, que foram levemente divergentes, mas eles concordaram, só fizeram as considerações e concordaram. O Estado, né, por meio do o fisco, né, estadual, por meio do seu parecer, discordou do laudo, só que como eu tinha feito a diligência em loco, acredito que isso ajudou muito. O laudo não foi impugnado, porque o juiz não me intimou para responder essas impugnações sem sentido do fisco, né? Então, ele encerrou a instrução, mandou pagar o restante dos honorários, acabou. Foi um trabalho muito grande, foi um trabalho difícil de fazer, mas com a ajuda, né, da comunidade, dos colegas, né, tudo que a gente aprende, né, tudo que a gente estuda, a gente dá conta sim, porque toda perícia é uma novidade, nunca tem um caso igual ao outro, né? A gente tem que estudar o processo, e esse foi um caso muito interessante, né? E essa vara, que eu peguei essa nomeação, foi através de viagens que eu fiz, visitar, conversar com o juiz, conversar com o assessor, pegar a justiça gratuita, para ele conhecer o meu trabalho, pegar remunerada também. Aí o que ele faz? Perícia, que sabe que os peritos vão ficar recusando, de justiça gratuita. Eu falei para ele, pode me passar, me manda que eu dou um jeito. Mas também me passa o filé, né? A carne de pescoço e o filé. Aí a gente vai balanceando. E dessa mesma vara, tem um outro caso interessante também, que eu separei na minha segunda tela aqui. Uma disputa de sócios. Na verdade, não, são 2 processos envolvendo os mesmos sócios. Um deles é prestação de contas e o outro é apuração de haveres. Esse segundo que eu quero falar é de apuração de haveres, muitos quesitos. Foram nomeados 8 peritos antes de mim. Um perito ficava inerte, o outro declinava por motivo de foro íntimo, talvez por medo, né, de pegar o trabalho, ver a quantidade de quesitos, a necessidade de também fazer diligência em loco, né? E aí eu fui o 9º perito nomeado. Só que, quando eu fui nomeado, vi que se tratava de uma perícia complexa, os peritos anteriores, um deles pediu, o que mais pediu caro lá foi 35 mil. Aí as partes impugnaram, as 2 partes impugnaram, ele caiu logo para 28. E aí ficou nessa, um perito pedia tanto, o outro pedia tanto, e foi só destituindo e substituindo o perito. Aí me nomearam, fiz uma proposta de honorários, que eu estou com ela aberta aqui para conferir, 6 páginas a minha proposta. Qual foi a minha estratégia? Aqui eu já estava atuando junto com a Ana, né? Qual foi a nossa estratégia? Fazer um estudo sólido dos autos para demonstrar o entendimento do processo. Fizemos uma síntese, né, bem detalhada até, né, porque a proposta ficou grande. É uma perícia de valor muito vultuoso, né? Então a gente tem que demonstrar que está entendendo o processo. A gente demonstrou que fez o estudo dos autos, demonstrou que tem pareceres de contadores conflitantes pelas partes, a gente está nomeado para quê? Para sanar esses conflitos. E aí lá no final, fiz o resumo de por que os outros peritos foram destituídos ou alegaram foro íntimo, suspeição, ficou inerte, né?
E, por fim, fui nomeado, fiz a proposta mais cara de todos. Pedi 40 mil, deixa eu ver aqui, 40.695. Falei para a Ana, vamos protocolar. Falei com o servidor dessa vara que me nomeia, que a gente tem contato pelo WhatsApp, inclusive, tá vendo o relacionamento? Às vezes a gente resolve pelo WhatsApp ou por telefone antes de protocolar. Mandei mensagem para ele, falei, ó, processo aí que eu fui nomeado aí do fulano versus cicrano, eu vou pedir mais caro. É um processo trabalhoso, isso é muita briga, é muita confusão, é um ambiente de controvérsia. Não tem como, 35 mil não paga isso, não. Vou pedir 40 e olha lá, queria pedir mais. Aí ele falou assim, o servidor, acho difícil, se 8 peritos já foram destituídos, imagina você agora cobrando mais caro que todos. Vamos tentar, né? Protocolei a proposta. As partes foram intimadas, a parte pagante concordou logo de cara com a proposta. Viu que a gente demonstrou entendimento, né? E a outra parte, a não pagante, já começou a impugnar. Começou a impugnar, falar um monte de coisa nada a ver, talvez eles estão preocupados com a sucumbência, né, lá na frente, ter que reembolsar esse custo, né? E a parte que concordou só perguntou se podia parcelar em 5 vezes esses honorários. Eu fiz uma nova manifestação, né, falando que concordo com o parcelamento desde que seja depositado em juízo, para depois começar a perícia. A outra parte, impugnando os honorários, como eu disse. O que o juiz fez? Mais uma vez o relacionamento com o juiz. Ele foi lá, bateu o martelo. Falou que não, os honorários são razoáveis, pela qualidade da proposta apresentada, já deu para ver que a gente fez um estudo dos autos, a gente está por dentro do que está acontecendo, né? Então, a gente vai tentar entregar um trabalho muito bem feito. E a gente concordou, né, com o parcelamento dos honorários para facilitar, porque a empresa está numa situação vulnerável, né? Porque é uma disputa de sócio, a gente sabe que é um empurrando para o outro, é o ambiente de controvérsia, muita briga, muita confusão. E essa também foi uma das vultuosas, né? Essa, no caso, de apuração de haveres. Então, mas tem outras perícias também que a gente pega, assim, de valores maiores também tributárias, né? De federal, tributária federal também a gente costuma pegar algumas boas. Mas essas duas que eu trouxe, acho que já dá para exemplificar bem. Nessas duas perícias aí, somando, praticamente mais de 100 mil reais só nessas duas perícias aí. E é interessante que, e aí já, assim, 2 pontos assim que a gente quer frisar. O primeiro ponto, quando você falou da perícia tributária, né, do auditor fiscal que buscou ali esclarecimento, impugnar ali o seu laudo. Né, e aí já falando na condição de quem já esteve, né, como assistente técnico da parte tributária, né, que eu sou egresso da Receita Federal. E, assim, isso acontece, né, faz parte do papel do auditor, só que a diferença, né, do seu trabalho para o trabalho do auditor é que o auditor ali, ele está ali abarrotado com um monte de outras coisas, e você, o que é que você fez? Você fez uma coisa que ele não fez. E eu vou dizer para você aqui, não estou querendo menosprezar o trabalho do fisco nem nada, porque, né, até porque eu já fui egresso de lá, mas você fez um trabalho minucioso. Você foi até a empresa, você conheceu o processo produtivo, você examinou de forma detalhada o objeto periciado, e quando isso vai para os autos, né, que o juiz se depara com aquilo, porque normalmente quem está ali na auditoria, ainda mais hoje, né, que essas informações chegam né, via eletrônica, então o trabalho ali é todo, quase 100% ali no escritório. Né? Trabalho de diligência em loco é muito raro pequeno. Acontecer, né? Bem raro. É o que eu falei, eu fui porque eu quis, eu não precisava, mas na intenção de blindar o laudo, eu sou do tipo que vou lá e dou as caras. Não, e vou dizer, mas eu chego a dizer que esse procedimento que você adotou realmente blindou o laudo. Porque quando o juiz pega aquilo ali, e até a gente falou isso com uma colega da comunidade, num laudo dela, que estava sendo contestado também pela Fazenda Nacional. A gente falou, olha, o auditor, ele não fez auditoria. O auditor, ele sequer examinou a documentação. O auditor, ele ficou ali restrito àquilo ali que consta nos autos. Então, quando você deu esse pulo, que você leva isso para os autos,
e o juiz lê o seu laudo, ele vai dizer, o cara está levantando um monte de suposições que não existiriam, de repente, se ele tivesse acompanhado a diligência. Entende? Que foi oportunizado a ele também, né? A gente Exatamente. tem que garantir ambas as partes, né? Garantido, marcado, agendado, protocolado nos autos e enviado e-mail para as partes. Né? E aí o juiz olha assim e diz, foi feita uma diligência. O perito foi, a parte acompanhou, a outra parte poderia ter acompanhado também, até para dirimir eventuais dúvidas que ela está levantando agora. Então não tem sentido. Então, assim, o juiz foi muito feliz quando ele desconsiderou o jus esperneandi, né, do auditor fiscal, né, e da Fazenda Pública, da Fazenda Estadual, exatamente por isso, porque foi oportunizado. E a gente brinca muito assim, né, assim, no ambiente de perícia também e de auditoria, que o pessoal também, assim, fica querendo espernear, mas sem ter fundamento, né, sem ter aquele fundamento sólido. Né, termina não fazendo o seu trabalho, ou às vezes querendo que o perito faça o trabalho do auditor, e não é essa a função do perito. Né, fica levantando uma série de pontos que deveriam ter sido levantados nos autos, ou eventualmente até na diligência. Né, então, assim, fantástico assim, esse seu posicionamento, realmente muito bom. Tenha certeza que eu acho que isso foi decisivo para o juiz desconsiderar o jus esperneandi ali do fisco, e dizer, olha, você foi oportunizado participar da diligência e você não participou. Agora, entuba, recebe. Né? E essa questão agora que você colocou dessa proposta de honorários, que a gente sempre fala dentro da comunidade, porque às vezes as pessoas militam ou na área trabalhista ou na área bancária, financeira, em que, de fato, a fundamentação das propostas de honorários são infinitamente mais simples, assim, porque o objeto é um objeto menos complexo. Eu não vou chamar de simples para ninguém ficar ofendido. Menos complexo. É um contrato, é uma folha de ponto, então, assim, é muito mais tranquilo de você apresentar esse objeto, definir qual é o objetivo do seu trabalho, o que é que você vai fazer, quantificar aquilo ali e precificar. Quando a gente está falando de uma perícia na área societária, que envolve ali análise de contabilidade, ou uma perícia na área tributária, que envolve também, muitas vezes, análise da contabilidade tributária, você precisa fundamentar de forma muito mais completa. Por quê? Porque o seu objeto, aquilo que você vai examinar, é muito mais complexo, é muito maior. Né? Esse seu depoimento, ele casa, a gente conversou uma certa vez, também com uma colega que fez até transição de carreira também, só que da área bancária, que foi a doutora Aline Abad. Ela uma vez mandou uma mensagem para mim, professor, fechei aqui minha primeira proposta de honorários, foi R$35 mil na área tributária, e eu só lembrei do senhor quando eu estava redigindo a proposta de honorários, que eu estava fundamentando muito bem a proposta de honorários, fiz toda a análise dos autos, demonstrei profundo conhecimento daquilo que estava sendo discutido e o juízo homologou. E ela até brincou, né? Eu senti que eu podia ter pedido mais, porque as partes... Depois que você fundamenta, você fundamentou ali a sua proposta, apresentou a sua proposta de maneira fundamentada, demonstrando que você tem conhecimento daquilo que está sendo discutido nos autos, fica até difícil espernear. Fica até difícil impugnar, né? Inclusive, uma estratégia que eu uso é apontar, porque eu não faço uma proposta sem analisar os quesitos e a documentação que tem nos autos. Eu encaro esse estudo dos autos como se fosse, já é parte do trabalho. Isso já está ali na proposta de honorários, na tabela que a gente faz, né? Quantas horas a gente gasta em cada etapa, o estudo dos autos consta ali, né? E a proposta de honorários também. Eu analiso quesito por quesito e aponto para o juízo quais os quesitos que demandam mais trabalho, que tem mais complexidade, que justifique aquele honorário. Eu apresento uma tabela também comparativa com o valor de hora técnica, né, com várias associações de perito, tento fundamentar o máximo possível, mas como você disse, né, às vezes tem perícia que é mais simples, menos complexa, a gente faz uma proposta bem menor. Claro, a gente faz a síntese dos autos, define ali o escopo de trabalho, mas é uma proposta bem menor, né, para um caso menor. E é interessante a gente ter essa visão realmente ampla,
né, do negócio, de ter um portfólio de serviços, né, produtos que você vai ofertar, que ajudam assim, a você desenvolver ali a sua mente na hora que você vai sentar e vai fazer ali a redação da sua proposta de honorários, que é como o Júlio falou, a gente bate sempre nisso. A proposta de honorários é o primeiro momento ali, é o primeiro ato do perito no processo. Então, esse momento é um momento assim muito estratégico, quando você, né, faz ali a leitura dos autos, demonstra conhecimento do objeto, deixa amarrado, né, as pontas ficam amarradas, sua proposta está fundamentada. Essa proposta, ao ser homologada, você pode, inclusive, recorrer a ela no momento em que seu laudo for objeto de impugnação de esclarecimento. Por quê? Porque essa proposta, ao ser homologada, ela vai ser a espinha dorsal de todo o seu trabalho, porque foi aquilo que foi homologado pelo juízo. E foi aquilo que as partes tiveram a oportunidade de contraditar e não contraditaram. Certa vez mesmo, a gente estava vendo aqui essa questão de proposta de honorários, e aí um colega chegou e fez a proposta, né, fez a proposta de honorários, e na proposta ele não deixou claro o seguinte, qual era ali o escopo do trabalho e que uma modificação desse escopo implicaria em novos honorários. Resultado, como isso não estava claro na proposta, tá? Como isso não estava claro na proposta, o que é que aconteceu? Nossa, o celular aqui está dando celular. Quando a proposta foi apresentada, que ele pegou e disse, olha, não, eu preciso de novos honorários. Aí o advogado da parte foi lá, resgatou a proposta e disse, olha, na sua proposta você não deixou claro. Você disse que ia responder todos os quesitos, inclusive o que viesse depois. Então, isso fragilizou. Então, assim, esse é o momento em que você vai se posicionar no processo, nos autos, é a primeira vez, e aquilo ali, ao ser aprovado, vai ser a espinha dorsal do seu trabalho. Seu trabalho vai estar, de certa forma, vinculado àquilo que você apresentou. Você disse, olha, o escopo é esse, o objeto é esse, eu vou fazer diligência, eu posso fazer diligência ou não, né? Se vier alguma coisa diferente disso que eu analisei, nova proposta poderá ser apresentada. Então, você se blinda, né, de situações ali indesejadas, né? E como a gente falou até com relação à questão da perícia tributária, que o Júlio foi lá e fez em loco, fez a diligência, essa diligência poderia, né, ter sido em outra situação, em outro contexto, né, de outra perícia, uma diligência virtual, uma reunião virtual, né, mas que você ali, ao oportunizar a presença da parte, ao fazer perguntas à parte, e essas perguntas não serem respondidas, ou não haver uma discussão técnica, isso tudo fortalece a sua conclusão, porque você oportunizou a parte em um momento de discussão técnica. Né? Você colocou para ela ali numa diligência, numa reunião de abertura dos trabalhos, qual era o escopo da sua perícia, o que é que você ia examinar, quais os procedimentos que você ia executar, e isso tudo fica amarrado. Quando você leva isso para o juízo, leva isso para os autos, você diz, olha, foi oportunizado, eu fiz perguntas, as perguntas não foram respondidas, eu pedi documentos, os documentos não foram apresentados, eu pedi esclarecimentos, né, sobre uma parte técnica, esses esclarecimentos não foram prestados, então está aqui a conclusão. Então, isso é importante, né, principalmente para você que está aí nos assistindo, pensando em começar ou não nessa área, saber que você deve buscar começar de forma correta, fazendo ali, seguindo todo um roteiro, né, e sabendo que se você tem um alicerce ali bacana, desde o primeiro momento que você se posiciona dentro do processo, você tende a ter um caminho mais tranquilo dentro dessa perícia que você está executando. Meu amigo Júlio, você falou aí, tem outras perícias aí, né, de valores ali expressivos, você já colocou aí que nos últimos 12 meses ali, seu faturamento ali superou em regime de caixa, né, os 6 dígitos, e é importante a gente fazer essa distinção, né, regime de caixa e regime de competência. A gente está falando de dinheiro no bolso, né, depois de abatidas ali todas as despesas, né, com parceiros, com, eventualmente, algum serviço que você tenha precisado ali fazer. E falando ali um pouco, Júlio, da colheita, né? Da colheita. A gente
Eu lembro, né? Eu estava até. A gente estava conversando com a Olivia esses dias aqui. A Olivia falou: Ó, tá marcada aqui a live com o Júlio. Ela falou: o Júlio falou, pô, ele tá ali, tá investindo na apresentação do trabalho dele, na apresentação do escritório. Tudo isso faz parte de quê? De uma estratégia que certamente você, como administrador, tem. Né? Que eu costumo falar. Carreira, né? Plano de carreira. Contadores e administradores, meu amigo, são os mais bem posicionados, né, desde a faculdade. E você tem as duas formações. Como é que está aí esse momento de colheita, Júlio? Esse momento de colheita, né? Eu lembro que na live aqui, durante a live, você já falou, já fiz viagens, já melhorei a vestimenta. A qualidade de vida, né? Melhora. Como é que está essa colheita aí? Conta pra gente aí. Olha, muito bom, né? Muitos planos que a gente não consegue se a gente é assalariado, seja num CLT ou num concurso, né? Viver de salário. Em salário a gente não consegue fazer muita coisa. Então, quando a gente consegue escalar um negócio através de honorários, né? Eu gosto muito, eu brinco que honorários e porcentagem são os melhores, né? Para a gente poder escalar e conseguir o que a gente quer. Viagem, trocar de carro, sei lá, imóvel, né? Algum procedimento médico, alguma coisa estética, né? Garantir os presentes da esposa, né? Então, a gente consegue, né, através de escalar. Porque quando a gente é concursado, a gente ganha, pode ser um salário até razoável, mas você vive só com aquele orçamento, é aquilo ali, pronto, acabou. Se você não parcelar, você vai gastar aquele limite, quase aquele limite. Vai ser difícil você guardar dinheiro. Então, né, quando a gente tem essa colheita, às vezes um trabalho que a gente fez, sei lá, já tem uns 4, 5, 6 meses, a gente vai receber depois, né, o restante dos honorários, é muito bom, né, a gente vê o esforço do trabalho. E é a questão do planejamento, né, como você falou, aí eu agradeço muito a minha formação de administração, né, a gente faz um plano de carreira, a gente tem que planejar, né, organizar tudo que a gente vai fazer ali ao longo do tempo, para que a gente tenha essa visão de um alcance maior, né, a perícia eu não tratava, de começo, eu tratava como renda extra, só que eu percebi que poderia ser a minha carreira, uma das áreas que eu posso atuar como contador, administrador ou economista. Então, se é uma carreira, vou me empenhar em trilhar essa carreira, de modo que eu não vou precisar ter outros empregos, né, ficar só com isso. E assim aconteceu, né, claro, a gente nunca está 100%, sempre a gente tem que estar revisando aí o plano de carreira, ajusta uma coisa ali, às vezes muda uma circunstância na vida que a gente tem que ajustar uma coisa aqui ou de cá, então a gente vai ajustando para poder cumprir com esse planejamento e aumentar o faturamento. Eu falei, meu faturamento foi 6 dígitos em regime de caixa, né? Claro que há margem para melhoras, porque como já foi falado, são os picos de faturamento, né? Tem meses que a gente leva susto, fala, não acreditava que eu poderia faturar esse tanto. E já tem meses que você acha que vai se repetir aquele faturamento e não repete. Às vezes você está esperando um alvará, aí o juiz pega um atestado, atrasa tudo, não assina seu alvará, você não pode contar com aquele dinheiro, né? Você sabe que está ali, mas aí já não é caixa, é competência. Você sabe que um dia vai receber, né? Mas qual dia exato você não vai saber. Então é isso, né? É questão de planejamento mesmo, e planejamento estratégico, e também o plano de carreira. Perfeito, meu amigo. O que é que você diria aí para quem está nos assistindo e talvez pensando ou não em fazer uma transição de carreira, começar ali ou ter como uma renda extra, mas sempre enxergando ali como um negócio, né? O que é que você teria aí para dizer para quem está nos assistindo, está pensando ali em começar? Eu digo que é uma área muito rentável, né? Muito respeitada, uma área que, assim, quando você fala que é perito contábil, né? Perito na justiça, administrador, economista, que seja, já dá um status, né? Já agrega ali no seu currículo. Eu diria para a pessoa já entrar pensando que são passos de formiguinha, porque um processo judicial, ele é lento, né? O trabalhista é menos lento. Eu falo assim, o trabalhista é menos lento, né? O trâmite processual, o civil, o tributário, né? Federal já é mais demorado. Então, você tem que ter essa mentalidade, que não é você vai fazer agora e receber agora. Você já entra sabendo que pode demorar um pouco. Só que aí você vai estudando, vai se aperfeiçoando, né? Trata aquilo como uma renda extra, como você disse. Não é para pedir demissão de emprego, pelo amor de Deus, para poder já achar que no outro dia já vai estar faturando muito com perícia, assistência técnica, não é assim.
Então, a partir do momento que a pessoa já tem a mentalidade ajustada, sabendo que é dessa forma, pensa que é um escritório de advocacia. Daqui uns 5 anos você vai ter um caixa girando, né? É um escritório que está começando. Da mesma forma, o perito. Então, você já tem essa mentalidade, começar estudando, pega casos menores, né? Pega liquidação de sentença, continue pegando esses casos, mesmo depois que o escritório crescer, porque até então muitos clientes que estavam com você lá no começo permanecem até hoje, lembra de você para casos grandes e casos pequenos, né? Então, não deixe esses clientes na mão. E aí você vai ver que ao longo do tempo você vai progredindo e você vai vendo a necessidade, né, de aumentar o faturamento, de agregar valor em outras áreas também, e aí vai aumentando ali o portfólio de serviços do escritório. Então é pensar que é demorado, pode ser um pouco demorado, e pensar que é um negócio, né, que você tem que tratar aquilo como um negócio. E aí, futuramente, você decide se vai ser renda extra, se vai ser um plano B, se vai ser a renda principal ou o seu único emprego principal. E é interessante, que é uma coisa que assim, meu núcleo familiar, que a gente advoga muito, é realmente você ter condição de escolher. Eu acho que acho que a maior liberdade que o sujeito pode ter é realmente ter a condição de escolher. Chegar num determinado momento, assim, como foi o seu caso, você chegou, olhou assim e disse, pô, não faz sentido mais estar onde eu estou. Não faz sentido. Então, você foi lá, cortou o vínculo. Então, essa capacidade, né, que você pode adquirir, que você deve lutar para adquirir, que é a capacidade de você escolher, né, e não ser escolhido. Né, que quando você fica ali só preso a uma única fonte de renda, seja seletista, seja estatutário, ou, sei lá, você tem uma atividade autônoma e tem um cliente só, como às vezes eu vejo gente, eu tenho uma comarca aqui, um juízo, eu trabalho só com ele, né? Observar que quando você só tem a sua capacidade de escolha, de manobra, ela fica muito restrita, fica muito reduzida, né? Então, para além do dinheiro que virá, né, e com certeza virá, você deve pensar nessa condição de assumir ali o protagonismo e ter condição de escolher, de fato, ali quais são os rumos que você vai tomar. Eu acho que isso é muito, eu diria que vital, porque a consequência disso vai ser exatamente você escalar, ampliar seus horizontes e buscar cada vez mais. Eu gosto sempre de uma... Tem um livro, não sei se você já conhece, talvez você conheça, que chama Hábitos Atômicos, né? Talvez seja, não sei se você conhece, mas ele é muito interessante, porque ele tem uma perspectiva, né, de pequenos passos que você dá vão ajudar você a construir uma coisa maior. Né? Então, certamente o Júlio, quando ele olhou lá para frente, diz, olha, eu quero cortar esse laço aqui. Então, ele pensou nos passos que ele deveria executar, executou esses passos para chegar nesse momento. E esse momento, Júlio, já até perguntando aqui, quando é que vai ser ali eu sei que você já está no trâmite ali de exoneração. Quando é que vai ser a data? Já tem uma data definida aí? Quer falar para a gente? Pode falar? A exoneração já está assinada, né? Agora são os trâmites administrativos, né? Só a publicação, né? Só a publicação agora. E devolver, né, algumas coisas que ficaram comigo, né, que ficou guardado comigo, tem que devolver o uniforme, né? É mais o trâmite administrativo mesmo, né? E uma coisa que foi muito boa é que eu deixei isso muito claro no órgão público, né, nos superiores lá. Eles sabiam, a todo momento, eles sabiam que eu tinha graduação, que eu tinha pós-graduação, né, que era um cargo de nível médio que eu exercia. Não tem problema falar, eu era condutor socorrista no SAMU, dirigia ambulância, carteira D, né? Então, nada a ver com a minha área de formação. Mas os coordenadores sabiam, os superiores sabiam, nunca fiz nada escondido, né? E eu tentava entregar um bom trabalho lá, tanto é que eu saí de portas abertas. Eles falaram que não queriam, né, que eu saísse, não queriam que eu saísse, e deixou as portas abertas, se um dia eu quiser voltar com um contrato, né? Saí combinando com todo mundo, né, e foi uma coisa, assim, muito interessante, né, que eu consegui fazer a transição,
sem afetar o meu escritório e sem afetar o órgão que eu prestava, né, o consórcio que eu prestava o serviço como condutor, né, não afetei nenhum dos dois. Por isso que é uma coisa que tem que ser bem planejada, bem pensada, né, a gente não pode ficar com o nome ruim na praça, né. Não tem, e é o que eu falo, assim, honrar suas fontes de renda, né, é fundamental. Eu costumo dizer que é condição sine qua non para você ter mais de uma fonte de renda. É honrar as suas fontes de renda e ainda que chegue um determinado momento que você tenha que fazer escolhas, você tem a condição de escolher. Assim, não, isso aqui para mim, doravante, não faz mais sentido. Ou até não, a gente tem diversas pessoas na comunidade, né, que tem ali o seu emprego, tem o seu cargo público e seguem ali com a perícia como uma atividade paralela, né, eu costumo dizer, é aquele trabalho depois do trabalho, né, porque ainda não identificaram a necessidade de fazer essa escolha, de fazer essa transição, mas identificando essa necessidade, né, você deve pensar, planejar e executar essa transição de maneira suave, né, sem ser nada abrupto, sem ser nada muito forçado, para que você, de repente, não coloque ali os pés pelas mãos, né? Meu amigo, quero agradecer demais aí a sua gentileza, mais uma vez estando aqui conosco, tá? Trazendo um pouco aqui da sua experiência, dessa vez trazendo aí dessa vez não, das outras vezes também, mas dessa vez trazendo uma notícia, né, muito boa, né, que eu imagino que era o seu objetivo, né, desde o começo ali, quando você pensou ali na atividade pericial, entrou na comunidade Perito SA, resolveu expandir ali seus horizontes, né? Quero agradecer demais a sua participação aqui, sua gentileza. Passar para você e fazer suas considerações finais aí, a gente tocando o barco. Eu gostei muito, né, dessa oportunidade de participar aqui, porque dá para olhar pelos vídeos anteriores o progresso, né, o tanto que eu consegui evoluir. Claro, a gente nunca pode parar, tem que sempre procurar evoluir mais. Só terminando de falar a respeito de pessoas que exercem, né, outro emprego e tá migrando aí para a carreira pericial, ou pensam em fazer isso, usar, né, os recursos, salário, parte desse salário para financiar os estudos na atividade pericial, foi o que eu fiz, né, até eu conseguir fazer a transição de carreira. Então, é um caminho que é muito rentável, né, é muito gratificante, a gente não fica numa rotina maçante, porque cada processo é um processo, a gente vai lidar com diversos tipos de situação. É muito interessante. Agora há pouco a gente estava trabalhando aqui com uma liquidação por arbitramento, né? E a gente estava falando sobre um apartamento que o proprietário comprou com 2 vagas de garagem e aí chegou lá para tomar posse do imóvel, era uma vaga só. Então saiu uma sentença, né, para a gente fazer, e líquida, né, para a gente fazer a liquidação. Então são casos assim, você parece que está numa novela, numa série, você aprende ali do caso das pessoas, e ali você trabalha num caso, aí depois você passa para outro, e aí você vai vendo diversas situações, vai acumulando mais conhecimento, né? É uma área muito gratificante, assim, para se trabalhar, muito diferente de rotinas de escritório contábil. Nunca trabalhei no escritório contábil, mas eu tenho uma noção de que é uma rotina muito repetitiva, né? Então, é o conselho que eu deixo para os colegas aí, quem é contador, administrador, economista ou advogado, né, pretende ingressar aí com essa parte de perícia, é uma das áreas que eu recomendo, questão de rentabilidade também, e a questão de gratificação no trabalho. Fica meu incentivo aí para os colegas que querem ingressar. Beleza, meu amigo. Agradecer demais aí novamente a sua participação. Lembrar vocês que nessa segunda-feira encerram-se as inscrições para a comunidade Perito SA com a condição especial, com os bônus, tá? Lembrar isso para que você, lá na frente, de repente, na terça-feira, você lembre de entrar para a comunidade, você vai perder esse desconto. E, de repente, eu desejo muito fortemente que a gente esteja aqui em breve, você, perito, ou futuro perito ou perita SA, esteja aqui conosco nesse podcast para contar um pouco da sua história, da sua evolução, tá? A partir do momento que você fez uma escolha, tomou ali a sua decisão e deu ali o primeiro passo. Doutor Júlio, muitíssimo obrigado novamente, tá? Muito boa noite, galera. E lembrando, segunda-feira é o último dia. Clica no link que está aqui embaixo e completa a tua inscrição, beleza? Falou, grande abraço. Pessoal, tudo de bom aí.